Domingo, dia 13 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta depois da loucura do apagão aqui em São Paulo, né? Fiquei afastado aí por 43 horas, acreditem os senhores, e ainda existem muitas pessoas no escuro. Nós vamos conversar disso, evidentemente, mas eu vou inverter a ordem das coisas. Eu ia deixar para o final, mas vou falar desde o início sobre um vídeo que está circulando aí na internet, mostrando exatamente a opinião, a explicação do tal Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, que é um partido de extrema esquerda, um partido que apoia, inclusive, luta armada, apoia o Hamas, e estão longe do PT, não se dão com o PT. Rui Costa não se dá com o atual líder do PT, né? Inclusive ele chama o PT de uma esquerda burguesinha, mas é uma pessoa muito inteligente, temos que separar as coisas, e tem muita consciência política. Por isso eu quero colocar esse vídeo para vocês ouvirem. Claro que muitos já viram esse vídeo, mas vamos assistir juntos. Para ficar muito preocupado, né? A discussão que o pessoal fala, quem ganhou, quantas prefeituras e tal, é relativamente irrelevante. O que é mais relevante, né, é o número de votos e onde esses votos estão localizados. Nesse quesito aí, o Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Bolsonaro sozinho, porque Bolsonaro não é toda a direita, toda a extrema-direita. Só o PL do Bolsonaro, né, limpou o chão com a esquerda. Se a gente somar tudo, todo o voto da esquerda não chega nem perto do voto do Bolsonaro. Desse fato aqui, nós temos que tirar muitas conclusões, né? Eu, por exemplo, eu tenho falado incansavelmente em vários lugares que a perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Na mente do esquerdista, afetada provavelmente pelo uso de drogas, é o contrário. Se um juiz do STF condenou o cara, toda a população vai atrás condenando a pessoa. Nós já tínhamos mostrado que o prestígio do STF, que foi calculado em algumas pesquisas, era baixíssimo, mas não há como convencer o esquerdista, pequeno burguês, né? Quando ele põe uma ideia na cabeça, ele é pior do que um fanático religioso. Está aqui o Bolsonaro liquidado. Ou como diz os esquerdistas falam o tempo todo, o PT e outros, o inelegível. Ele pode ser inelegível, mas ele elegeu um monte de gente aqui. Ele é o maior eleitor do país, de longe. Esse dado aqui é importante pelo seguinte, companheiros. Nós estamos com a eleição municipal, nós provavelmente estamos entrando numa nova etapa da evolução da situação política no Brasil. Vai chegar uma hora que o poder da extrema-direita vai ser tão grande que você não vai ter condições de conter. Muito bem. Aí ele deixa claro a força bolsonarista, a força de Jair Bolsonaro. Ou seja, para aqueles que estão achando que Jair Messias Bolsonaro perdeu seu poder, perdeu sua força, está muitíssimo enganado. Ele deixa muito claro, na visão dele, qual a influência de Jair Bolsonaro nos eleitores brasileiros, a influência que ele causa nas eleições brasileiras. Citou o próprio PL, que saiu vencedor no sentido de dobrar o número de seus prefeitos graças a Jair Messias Bolsonaro. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque hoje soltaram aí uma pesquisa muito sem sentido, aliás, a tal da Guest, né? Que obviamente é de esquerda, não resta a menor dúvida, mas eles promoveram uma pesquisa fora de hora,
sem fundamento e por pura especulação para saber quem seria favorito ao pleito eleitoral para a presidência em 2026. Vejam só, muito cedo, muito antes da hora, né? Mas para quê? Para fomentar aquela ideia do enfraquecimento do bolsonarismo, aproveitando esta onda de... Como que eu posso dizer? Tem que ter cuidado porque tem muitas pessoas que ficam chateadas quando eu digo que Tarcísio de Freitas é sim bolsonarista, é sim conservador e não tem nada de esquerda, nada de comunista. Tem pessoas insistindo, aliás, eu estou até banindo do canal, porque aqui eu não quero ninguém que trabalhe contra a esquerda. Falou mal de Tarcísio, falou mal de Jair Bolsonaro, com licença, vá visitar outro canal, porque é uma luta muito grande manter viva a nossa direita. Mas eles querem sim começar a desgastar a imagem do bolsonarismo para que em 2026, quem sabe, eles consigam emplacar o nome deles. E nessa pesquisa, eles disseram que o atual inquilino do Palácio do Planalto tem 32% de intenções de votos. Seguido, vejam só por quem, seguido de Pablo Marçal, minha gente, pelo amor de Deus, com 18%. Vê se essa pesquisa é para ser levada a sério. Não tem a mínima condição de uma pessoa como Pablo Marçal já sair de imediato com 18% de intenções de votos. E coloca Tarcísio de Freitas com 15%. Ele, que é o governador do estado mais rico do Brasil, já conhecido nacionalmente por ter sido ministro de infraestrutura, um excepcional ministro, e por estar executando um trabalho espetacular em São Paulo. Enquanto o que está em segundo lugar é só promessa ufanista, é puro achismo. Ele é muito conhecido aqui em São Paulo, um pouco no Sudeste, mas não a nível nacional. Mas não são esses dois que interessam. O que interessa é o primeiríssimo colocado, que não tem, hipótese alguma, 32% de aceitação. Muito pelo contrário, todo mundo sabe que ele é rejeitado, inclusive por quem o elegeu. Aliás, quem o elegeu, não, desculpe a falha, porque nós sabemos quem colocou ele lá naquela cadeira. Então, é uma pesquisa para lá de especulativa, vamos dizer assim. Mas é como se fosse um outro apagão. Essa pesquisa é um apagão. Igual talvez ao apagão que aconteceu aqui em São Paulo. Como muitos de vocês sabem, muitos de vocês passaram e estão passando por isso. Mas que é importante registrar aqui nesse vídeo para mostrar o que talvez possa existir por trás. Ora, esse é mais um dos apagões, né, que aconteceram no período PT. E eu vou explicar o porquê. Porque esse atual inquilino do Palácio do Planalto, né, não tem dado muita atenção, ou atenção nenhuma, aos pedidos do próprio prefeito de São Paulo e do governador de São Paulo para impugnar a concessão e não renovar a concessão da Enel, ou Enel, né? Que é comandada pela ANEEL, que é do governo petista, né? Porque houve aí uma manifestação do atual governador Tarcísio de Freitas no dia de ontem e contestando esta concessão para a companhia que administra a eletricidade aqui no estado de São Paulo, sendo que o Ministério de Minas e Energias e a própria ANEEL, como eu falei, são os representantes desse atual governo na concessão. A eles cabem regular, controlar, fiscalizar e garantir que o serviço prestado esteja adequado. Tarcísio de Freitas escreveu isto em seu post no X. Ele continuou dizendo que, mais uma vez, a Enel deixou os consumidores de São Paulo na mão. Se o Ministério de Minas e Energias e, sobretudo, a ANEEL tiverem respeito com o cidadão paulista,
o processo de caducidade será aberto imediatamente. Em outras palavras, o governador de São Paulo pediu para que se cancele a concessão. Claro que depois de 43 horas, que pelo menos eu, fiquei no escuro, sem energia elétrica alguma, inclusive deixei de fazer vídeos exatamente por isto, mesmo assim ainda existem cerca de 1 milhão de pessoas na escuridão. 1 milhão de pessoas? Não. São mais de 900 mil residências sem energia elétrica. Diante disso, o que me vem à mente é que talvez o governo federal, que está apadrinhando Guilherme Boulos aqui na capital de São Paulo, pouco fez e pouco quer fazer para acelerar o retorno da normalidade. Com qual intenção? Intenção, claro, de deixar o invasor de casas usar o acontecido em sua campanha nessa reta chegada pelo segundo turno da Prefeitura de São Paulo. E a prova disso é que o tal Boulos já aproveitou esse apagão para alfinetar o atual prefeito Ricardo Nunes, colocando um vídeo em seu Instagram em que mostra uma árvore caída na região do Morro da Lua, na Zona Sul. Além disso, ele afirmou estar sem luz na própria casa, no bairro do Campo Limpo. Eu duvido que ele more no Campo Limpo. Em todos os casos, ou em todo caso, vamos deixar assim como eu duvido que ele seja professor, eu acho que é parceiro de turma do Haddad, que também é professor, estudaram na mesma universidade possivelmente, Mas, na verdade, o que está acontecendo? O Guilherme Boulos, obviamente, vai aproveitar para alfinetar o prefeito de São Paulo, tentar tirar vantagem sobre essa situação, como se o Ricardo Nunes fosse o verdadeiro responsável, E inclusive ele disse no seu post que 3 anos e meio sem prefeito. São Paulo não merece tanto descaso. Isso é o que ele escreveu na legenda do post. Só que falando especificamente da Enel, que é de responsabilidade do irresponsável governo federal, em novembro do ano passado, aconteceu outro apagão aqui, provocado por falhas no sistema elétrico, segundo o levantamento da distribuidora. E foi pior do que esta, porque parte dos consumidores chegou a ficar 1 semana sem energia elétrica. Eu mesmo, Paulo Alves, fiquei 52 horas sem energia. Energia elétrica, Claro. Ai, meu Deus. A falta de punição para a empresa e o descaso com a coisa pública mostra que todos os grandes apagões que ocorreram no Brasil, coincidentemente ou não, foram nos governos do PT. E começou quando uma tal ministra de Minas e Energia, aquela que costuma dizer que é possível estocar vento, se chamava Dilma Rousseff. Ou seja, de lá para cá, os apagões que ocorreram foram nos governos do PT. Eu não me lembro de um apagão nesse nível no governo anterior. E se teve, podem ter certeza que foi complô para desmerecer o presidente anterior. Agora, para se ter uma ideia, minha gente, do estrago desse apagão que começou na sexta-feira, pelo menos aqui às 20 horas, Esse apagão, que foi provocado sim por chuva forte e ventos que dizem ter chegado a 100 km por hora, deixou até ontem mais pessoas sem energia elétrica em São Paulo que o estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, que sofreu com a passagem do furacão Milton, que aterrorizou os americanos. Virou notícia mundial. Mas a piada do dia, já que falamos aí de Guilherme Boulos, é que o apresentador, ou nessas alturas eu acho que ex-apresentador José Luiz da Atena, declarou, vejam só a importância, declarou que vai apoiar Guilherme Boulos agora no segundo turno.
Meu Deus do céu. O efeito dessa declaração é exatamente nenhuma. Zero efeito, né? Quem é José Luiz da Atena para alertar que vai apoiar alguém? Ele acabou estragando mais ainda a péssima situação do invasor de casas, que está a quase 20% longe de Ricardo Nunes. Algumas pesquisas dão até mais de 20%. A desimportância desse apoio chega a ser cômico se não fosse trágico, né? Aliás, trágico é ver a decadência de uma pessoa que até pouco tempo gozava de simpatia, não somente aqui dos paulistanos, como dos brasileiros de forma geral. Esse é o nível de quem participou dessa eleição. Um maluco ufanista de nome Marçal, um ex-apresentador, né, que poderia estar aí participando das Olimpíadas com arremesso de cadeiras, né, um invasor de casas, mas quem não presta é o atual prefeito. Aí é comunista, é esquerdista. Ele pode ser sim de centro-esquerda, mas o problema não é ser de centro-esquerda ou centro-direita. O problema é analisar o governo em um todo. Analisando o governo de São Paulo num todo, a mim, pelo menos, que mora aqui na capital paulista, se não foi brilhante, também não decepcionou. Se não fez muita coisa, também não estragou. Muito pelo contrário. Tem trabalhado com afinco junto ao governador Tarcísio de Freitas. Por isso, Tarcísio de Freitas dá o apoio total a Ricardo Nunes. E horas, mesmo que não estivesse fazendo um governo decente, brilhante, é muito melhor Ricardo Nunes do que Guilherme Boulos. Faça-me o favor, não é isso? Então, minha gente, daqui por diante, passados os pleitos municipais, onde nós esperamos aqui a vitória de Ricardo Nunes, a Cristina Grêmio lá em Curitiba, a mulher é fera, a mulher realmente está trabalhando muito, também sem dinheiro, viu, seu Marçal? Sem apoio, né? Sem ninguém ajudando, também não pôde participar de debate, também não. Ela não pôde participar de debate, o senhor pôde. E fez o papelão que fez, fazendo falsas promessas, inventando lorotas e laudo falso. A dona Cristina Grêmio nem debate pôde participar, né? Temos aí o Fernandes lá em Fortaleza, temos o Jordi em Niterói, ou seja, temos o Queiroga no Sergipe, temos muita gente boa de direita para se tornar prefeito no próximo turno. E é isso que nós esperamos. E todos eles, coincidentemente ou não, com o apoio de Jair Bolsonaro, que já não tem mais importância eleitoral, que já não tem mais força entre a população brasileira. Que coisa, hein? Como pode uma pessoa tão sem importância ter tanto poder de influência, deixando o PL o partido mais forte? Não é o PSD, não. O PSD tem o maior número de prefeituras, só que prefeituras, inclusive minúsculas. O PL está com uma maioria de prefeituras de capitais. É muito diferente. Graças a quem? O Jair Messias Bolsonaro. Por isso, o PCO, né, o presidente do PCO, fez esse vídeo que eu mostrei para vocês, deixando claro a força do bolsonarismo. E não adianta algumas pessoas insistirem, como eu vejo nos comentários, Bolsonaro já era, esqueçam, né? Já passou, temos que encontrar um novo líder. Que encontrar novo líder? Não se encontra novo líder na padaria, nem no supermercado. Liderança se conquista através de ações, através de gestos e através de palavras. Isto é ser líder de verdade, e não líder ufanistas, né? Líderes de um mês. Isso não existe. Então, meus amigos, essas são as notícias que nós temos. Desculpem se o assunto não foi tão rico, porque realmente de sexta até hoje, 2 dias sem luz, eu pouco pude pesquisar e trabalhar
para trazer melhores informações a vocês. De qualquer forma, é o que eu tinha. Espero que vocês tenham um excelente fim de noite nesse domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.